Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Animes Whatever. Trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de primeiras impressões. Dessa vez com o anime Mushikabo Hime. É um pouquinho complicado de falar, essa obra eu acho que vi pouca gente comentando. E dessa vez de algum gênero que eu quero dar uma opinião nesse vídeo. Mas para quem acompanha as lives já sabe, eu já falei um pouquinho desse anime. Nesse vídeo eu quero me aprofundar sobre Mushikabo Hime. Nossa, meu, isso buga a cabeça esse nome, mas eu quero falar sobre essa obra. Então deixe seu like nesse vídeo, se não for inscrito, se inscreva e bora lá! Então, pessoal, vamos começar com esse vídeo a comentar sobre esse anime Mushikabuhime. Essa obra aqui é um pouquinho complicado de pronunciar, mas um anime que eu não esperava estar assistindo, mas porque é de romance e com um pouquinho de comédia. Acho que não tem comédia, né? Eu não considero muito, por enquanto ainda, comédia romântica. É mais um romance mesmo na medievalidade, época de reis e rainhas. E é a questão que mexe com nobres, princesas, coisas, traição de reino. Não chega ainda num drama muito grande, porque a história principal tem um centro diferente. A tradução, se eu não me engano, da Mushikabuhime é de a princesa bibliofilia. Não conhece bibliofilica? Bibliofilia. É uma coisa tipo que seria uma pessoa que seria muito apaixonada por livros. Então, a princesa apaixonadíssima por livros. E esse gera nesse drama onde essa pessoa de nobreza, eu não sei se ela é uma princesa, essa maluquesa, não tenho tanta certeza, mas ela é de uma linhagem nobre e ela não dava bola pra nenhum outro sentimento, não sabia interagir com as pessoas e ela só se importava com livros. Ela era muito apaixonada por livros. Presta atenção que eu falei era. Porque o anime começa nos mostrando uma proposta do príncipe com ela em questão dos dois se casarem. E a proposta dele era que ele ia fazer todas as questões da nobreza, deixando ela ao máximo possível de tempo livre para conseguir ler qualquer livro que ela quisesse. Ela ouve aquela proposta que ele ia fazer tudo que ela, tipo assim, deixar todo o tempo pra ela só pra ler livros. Ela abre, tipo assim, uma curiosidade e aceita a proposta de casamento. Porque isso é um casamento meio que falso, entre aspas, onde ele ia só conseguir o título de nobreza e ela ia ficar o resto da vida dela só lendo livros. Basicamente isso. E o que ela mais queria, que é o tempo da vida inteira dela só lendo livros. Então é uma proposta muito adequada para ela. Então, foi isso que aconteceu. Ela foi pra casa do próximo marido dela, o próximo marido dela, e ela vai lá e o cara mostra a biblioteca do reino dele, da casa dele. A biblioteca é gigante. Ele pede para alguns guardas acompanhar ela. Tudo bem bonitinho, tudo bem tranquilo. E ela com um monte de livros para poder ler. E ela muito feliz. E ela passa o tempo lá na sala junto com o príncipe, lendo os livros. Enquanto ele vai lá, fica carimbando o documento. E fica lá analisando várias coisas. Enquanto ela tá lá de boa, feliz, lendo livros. E ela vê esse tempo passando de uma maneira muito, muito calma. E ela começou a gostar. Porque ele tratava muito, muito bem ela. Ela tinha todo o tempo que ela quisesse. Então tava uma coisa muito feliz. Os dois conversavam sobre o livro, sobre questão de leitura, de história. Então acaba muito feliz quando os dois estavam conversando sobre essa questão de as histórias, de livros, do período da história do universo deles. Então é um bate-papo bem calmo e tranquilo. Ah, pessoal, você fala, Arina, mas muito chato esse anime. É que ele fala de uma maneira tão, tipo assim, tão contínua, não tão
ela não se alonga nisso. São vários trechos pequenos mostrando essa interação entre os dois. Então não é a coisa, não mostra. É de vez em quando uma conversinha sobre algum tipo assim, um jaro do rei que é de antepassado para antepassado. São pequenas conversas muito curtas, muito rápidas, que não deixa ficar enrolando ou dando aquela intenção de ai, que tédio. Não chega, tipo assim, não cheguei a ter eu não tinha, não chegava a ter o nível de tédio para desistir da obra. Então ele fazia de maneira bem colocada essas partes de interação dos personagens. Então nem mostrava ela lendo, nem lia a voz alta que ela tava lendo basicamente. Então deixava uma coisa mais fluida, que eu falando que o foco não é esse, mas na interação dos dois, entre um e o outro. E tá tudo indo muito bem. Até que ela começou a ser barada. Ela foi ordenada pra ela não entrar na biblioteca. Ela ficou muito estranha. Aí ela não podia sair por muito tempo lá de fora. Ela começou a ser proibida para vários lugares da casa, do castelo. E ela ficou muito, tipo assim, por quê? Aí ele viu. Aí ela olha pra janela e vê o príncipe conversando com outra mulher. E ela começa a ter ciúme. Aí a sensação de amor bate por ela e ela tenta ir atrás. Ela meio que começa a chorar porque ela sabia que era um contrato falso. Mas ela começou a se apaixonar pelo cara, porque ele vai ser muita gente boa. E ainda entrando numa tristeza profunda. Até que chegou um momento onde essa menina que ele tinha recém conversado, que ela tinha visto o príncipe conversar, essa menina meio que finge cair desse cara e botando culpa nela. Ela não entendendo nada, um monte de gente olhando para ela não entendendo porque aconteceu isso. Até que descobrimos que tudo que o príncipe estava fazendo, proibindo ela fazer o lugar, era ele tentando proteger, porque ele tinha suspeitas de alguém tentando roubar o trono e tentando matar ele e ela. Então ele fez tudo para proteger ela. E depois de resolver todo esse caso, os dois voltam até a vida tranquila. E com o tempo ela tentou se abrir, que ela tava interessada nele. E ele até fala, tipo, o anime mostra porque ele faz isso por ela. Porque quando eles eram crianças, apesar dela não lembrar, mas quando os dois eram crianças, os dois se conheceram. Ele era um pouquinho muito snob, um moleque muito não ligava muito pra essas coisas. Ele tomou um sermão da menina e ele começou a entender a vida, a refletir sobre a vida. E desde aquele sermão, dos dois começaram a ter tempo para leituras. Nesse um dia que os dois ficaram juntos, ele ficou marcando o resto da vida dele. Então ele sentiu um amor desde aquela época. Só porque ela não prestava atenção em deixar só ele do lado do carro de vez em quando bater um papo, foi só uma questão de um dia, ela não lembrava disso. Mas pra ele ficou muito marcado. A lição de vida que ela deu pra ele, os dois têm mais ou menos a mesma idade, ele levou para da vida dele. Então ele nunca esqueceu dela. Apesar que ela tenha esquecido dele. E ele quis. Ele era apaixonado por ela. Só que ele sabia que ele não queria ser tão rude e pressionar ela num nível tão extremo. Então ele fez tudo que ela gostava pra tentar fazer ela gostar dele. E ele conseguiu. Ela começou a gostar dele. Ela começou a perceber o mundo, não só olhar os olhares só pelos livros. E ela começou a ver ele. Só pra ela não ser muito sociável, não saber demonstrar o sentimento que ela tava sentindo, ela começou a falar sobre livros e os dois quase se beijaram no episódio 3, mas não rolou beijo. E os dois meio que se virraram. Acho que, tipo assim, eu entendi perfeitamente porque ela não sabe se expressar e ele não quis forçar. Ele não quer ser uma pessoa muito rude e só beijar por beijar. Apesar que os dois já aceitaram que os dois que se amam, mas os dois não conseguem se expressar por isso. Aí tem essa questão de comédia romântica, os dois se gostam, mas os dois não conseguem se confessar um pro outro. É basicamente isso. O príncipe já tentou várias vezes, mas ela não percebe. Ela tentou, mas ela não consegue se expressar. E a situação é complicada. Aí vai enrolar todo o anime inteiro, que eu não quero ficar falando. Então é basicamente isso, o Mushikabuhime. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se vão querer assistir essa obra ou não. Pra quem gosta de romance, pode assistir que vai gostar. É outra obra de romance normal.
E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Então deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva. Até uma próxima. Tchau! Mushikabuhi Hime? Mushikabuhi Hime? Eu acho que eu não consegui pegar esse nome, não. Que quebra-cabeça. Trava-língua, mas... Tá mais pra trava-língua, né?